Então, nosso assunto vai ser a nossa terceira prova, eu acho que até marquei já, que é dia, não lembro, vocês depois olham no que eu mandei para vocês, não sei se é dia 4 ou dia 11 de dezembro. Dia 11. Dia 11, pronto, é dia 11 de dezembro, tá? Nossa terceira prova. Lembrando que vocês têm direito a 2 recuperações, tá bom? Então, eu vou pegar a prova de vocês na terça-feira, né? Aí eu vou corrigir, e aí quem não atingiu a média vai fazer uma recuperação. Aí depois eu entro em contato, porque vocês têm direito à recuperação depois de 2 provas e também no final, né? Então, é 2 recuperações no total. Então, vocês vão fazer, quem precisar vai fazer a recuperação, aí eu vou marcar o dia certinho, tá? E aí também, se depois da última prova ainda precisar, faz outra recuperação, tá bom? Então, terça-feira é que eu vou buscar as provas para corrigir, tá certo? E aí, Tá bom, meu nome já está na lista aí para recuperação. história, mulher. Relaxa, vai dar certo. Assim. Nosso conteúdo, antes da gente começar a falar mesmo do calendário de vacinação, a gente vai ter que aprender alguns conceitos utilizados em imunização, tá? Então, existe o programa de imunização, ele foi criado em 1973, tá? Então, desde 1973, que o programa de imunização ele existe no Brasil. Quando ele foi criado, ele não tinha essa quantidade de vacinas que a gente tem hoje, né? Então, esse programa ele foi evoluindo ao longo dos tempos, tá? Aí vamos entender primeiro alguns conceitos em relação à imunização. Então, primeiro, vamos entender a diferença entre imunização e vacinação, né? Qual é o termo correto? Quando uma pessoa vai levar seu filho para vacinar, você vai dizer, ele vai receber a vacinação ou ele vai ser imunizado? Ele vai ser vacinado ou ele vai ser imunizado, né? Então, pode ser utilizado os 2 termos ou são diferentes? Ou só um termo funciona? Então, primeiro a gente tem que entender que quando a gente fala de imunização, é o emprego de vacinas para a imunização de uma pessoa, incluindo todo o processo. Então, na verdade, quando você diz eu vou levar meu filho para vacinar ou eu vou levar meu filho para ser imunizado, os 2 termos estão corretos, tá? Só que quando você fala de imunização, você está se referindo a todo o processo, desde a produção da vacina, do transporte, do armazenamento, do manuseio, da prescrição, da distribuição, até o momento de administrar. Então, quando você fala de imunização, você está falando de todo o processo, tá? Mas não está errado você dizer eu vou levar meu filho para ser imunizado. Só que tem que entender que o nome imunização está se referindo a todo o processo que envolve a produção, transporte, armazenamento, distribuição e no final que é a administração desse imunizante, né? Dessa vacina. Já quando você fala vacinação, você só está falando mesmo do processo de administrar a vacina, né? De introduzir aquela vacina, né, que é formada por antígenos ou até mesmo pelos próprios micro-organismos que causam a doença, nós vamos entender, que vai induzir a imunidade. Então, quando você fala de vacina, você está falando só do processo de introduzir a vacina na pessoa. E quando você fala de imunização, você está falando de todo o processo que envolve a vacina, desde a produção, armazenamento, distribuição, até a administração dele mesmo. Outros conceitos que vocês têm que entender é o que é imunidade, né? O que é imunidade, né? A gente usa esse termo não só em relação à vacina, mas, por exemplo, fulano está com a imunidade baixa. O que é essa imunidade, gente? Nosso corpo, a gente produz imunidade. E o que é imunidade, gente? São nossas defesas, tá? Então, as defesas que a gente produz no nosso corpo, a gente produz e muitas. Se não fosse essas defesas que a gente produz, a gente nem estava vivo, tá? É tão provável que uma pessoa que está com a imunidade muito baixa pega qualquer doença e acaba morrendo.
Então, nosso corpo, ele tem essa imunidade. E o objetivo que a gente tem que fazer é manter sempre essa imunidade alta, né? Ou seja, temos sempre que manter nossas defesas altas. Porque se vier algum tipo de micro-organismo querendo causar algum dano no nosso corpo, nossas defesas vão lá e acabam com esses micro-organismos antes deles causarem doença. Isso, gente, justifica, por exemplo, olha, agora que nós estamos tendo os casos de coronavírus, muitas pessoas pegam e nem sentem nada, só ficam sabendo porque fez o exame. Por que que não desenvolveu? Por que que tem tanta gente morrendo de coronavírus e outras não morrem? Nem sentem nada. Um dos motivos é justamente a imunidade daquela pessoa que não sentiu nada. Provavelmente aquela imunidade estava muito fortalecida, ou seja, as defesas da pessoa estavam fortes e conseguiram combater o vírus, impedindo que ele provocasse a doença, né? Então, isso é a imunidade, é a nossa capacidade de resposta a estímulos nocivos presentes no ambiente, mediado pelo nosso sistema de defesa. Então, nós temos nosso corpo, e existem vários tipos. Nós temos defesas dentro do sangue, nós temos defesas em alguns órgãos, a gente tem várias, que a gente chama de várias linhas de defesa, tá? E aí, dependendo do tipo de substância nociva que está querendo entrar no meu corpo, a gente se defende de uma forma, tá? Então, é importante que a gente sempre mantenha essa imunidade alta, que é a capacidade da gente responder a esses estímulos nocivos. Se tua imunidade está baixa, a sua capacidade de resposta a esses estímulos nocivos. O que são estímulos nocivos? Estímulos ruins, perigosos, que querem causar algum dano no nosso corpo. Não vai ser suficiente e acaba adoecendo. Se nossa imunidade estiver alta, a nossa capacidade de responder a esses estímulos, ela está tão boa que a gente não fica doente, tá? Outro conceito que vocês têm que aprender é o que é imunobiológico, né? Imunobiológicos são as substâncias, né, que são as drogas, são as substâncias preparadas a partir de bioagente. O que é bioagente? Bio se refere à vida, né? Então, bioagentes são os micro-organismos causadores da doença. Vocês vão entender que as vacinas, elas são produzidas com o próprio micro-organismo que causa a doença. Então, por exemplo, estão aí em fases já bem avançadas da formação da vacina do coronavírus. Como é que é feita a vacina do coronavírus? É feita com o próprio vírus do coronavírus, né? É feita com o próprio vírus da Covid. E aí, depois, mais na frente, eu vou explicar quais são as formas, porque essa vacina, ela tem que desencadear uma defesa do meu corpo, mas não pode causar a doença, tá? Não existe, já vou eliminando alguns mitos, não existe vacina nenhuma no mundo inteiro que cause a doença. Então, por exemplo, essa história de dizer que toma a vacina da gripe e fica com gripe é mentira, tá? Você provavelmente pegou gripe depois de outro tipo de vírus. Existem mais de 100 tipos de vírus da gripe e ainda tem os vírus que causam resfriados, que são os rinovírus, e você pode ter pegado de algum deles. A vacina da gripe só protege contra 4. Então, você só está protegido contra esses 4 tipos. Então, você pode ter pegado antes, você pode ter pegado depois, mas não foi a vacina que lhe causou. Não existe. Não existe nenhuma história que conte que a pessoa tomou a vacina e ficou doente, teve a doença. Isso não existe, tá? Então, o imunobiológico ela é uma substância, ela é preparada a partir do bioagente, ou seja, do próprio micro-organismo, ou de seus produtos. Então, muitas vezes, eles não pegam o micro-organismo inteiro, eles pegam parte desse micro-organismo para produzir esse imunobiológico. E o que é que esse imunobiológico vai fazer, gente? Ele vai estimular as nossas defesas, né, o nosso sistema imunológico, a ativar e produzir células de defesas, que são os anticorpos. Então, o imunobiológico, gente, é qualquer substância que você produz
que você vai introduzir na pessoa e as defesas da pessoa vai produzir, o sistema imunológico da pessoa vai produzir as suas próprias defesas. É como se fosse o seguinte, gente, é como se fosse, por exemplo, se você vai para uma guerra e conhece o seu inimigo, fica mais fácil de você se proteger contra ele, porque você já conhece ele, você já conhece as fraquezas do seu inimigo, então fica mais fácil de você se proteger contra ele. Se você vai para uma guerra e não conhece o seu inimigo, você pode até conseguir destruir ele, só que vai ser muito mais difícil. A possibilidade de você não conseguir destruir o seu inimigo é muito maior. Isso, gente, é o que acontece com o nosso sistema de defesa. Por exemplo, até formar a vacina da gripe, todas as pessoas que estão pegando coronavírus, né? Que estão pegando coronavírus, que têm sintomas ou não e que se curam, é o sistema de defesa dela que está fazendo isso, porque também não existe nenhuma medicação que destrua o vírus. Então, as pessoas vão para a UTI, as pessoas vão fazer tratamento, mas ali aquele tratamento, a gente muitas vezes é só para o paciente ficar estável ou a gente tratar outros tipos de doença. Por exemplo, é utilizado antibióticos para pessoas que estão com coronavírus em algumas situações. Por quê? Para prevenir pneumonias decorrentes de outros micro-organismos oportunistas. Mas não existe, por mais que foi divulgada aí, mas não existe nenhum tipo de remédio, nenhum, que previna ou que combata o coronavírus. Então, as pessoas que estão sobrevivendo, as pessoas que não morrem, que pegam coronavírus e não morrem, é porque o seu sistema imunológico conseguiu destruir o coronavírus. Entendeu? Então, por que é muito difícil? Tem pessoas que morrem. Porque é a história de você ir para a guerra sem conhecer seu inimigo. Você pode conseguir a vitória, mas também a possibilidade de você não conseguir é muito maior. Então, é isso que acontece com as pessoas que morrem do coronavírus. É como se eles tivessem ido para a guerra sem conhecer seu inimigo e acabou sendo morto. E as pessoas que estão sobrevivendo ao coronavírus são as pessoas que foram sem conhecer também. Só que suas defesas estavam tão boas que acabou destruindo. Agora, quando tiver a vacina, vai ser diferente. Vai ser já o segundo caso, que é o quê? É aquela situação onde você vai para a guerra, mas conhecendo o seu inimigo. Então, se você conhece, você já sabe como é que destrói ele, como é que deixa ele fraco, então a possibilidade de ganhar é quase 100%. É isso que as vacinas, aliás, que os imunobiológicos fazem. Eles é como você entra em contato com uma pequena parte daquele micro-organismo para você só conhecer ele, mas você não vai adoecer dele. Você vai conhecer ele, por quê? Para você produzir suas defesas. No dia que ele chegar perto de você, você já está com todas as suas defesas preparadas especificamente para ele, então você destrói sem sentir nada. Isso é o que é o imunobiológico, é uma substância que ela é preparada a partir do bioagente, ou seja, do micro-organismo causador da doença, que vai estimular o nosso sistema imunológico, ou seja, nosso sistema de defesa, a ativar e a produzir células de defesa, que são os anticorpos. No dia que essa pessoa tomar esse imunobiológico e depois entrar em contato com o micro-organismo, você já está tão preparada que você não pega a doença. E aí nós temos dois tipos de imunobiológico. Nós temos as vacinas, que é o que nós vamos estudar, e nós temos os soros, né? Qual a diferença entre vacina e soro? A vacina, que é o que nós vamos estudar, o que é que ela faz? Você toma o imunobiológico, né?
E o seu sistema de defesa, o seu próprio corpo vai ter que trabalhar para produzir as defesas, tá? Então, quando você toma um imunobiológico, quando você toma a vacina, essa vacina vai estimular o sistema imunológico, ou seja, as suas defesas, a produzir os anticorpos. Já o soro, não. O soro, você já toma o anticorpo pronto. Qual a diferença? Dá um exemplo. Quando você leva uma picada de uma cobra, não adianta, por isso que não existe vacina contra veneno de cobra. Por quê? Porque a vacina, gente, você toma ela e você não já tá bom, não. Por exemplo, a vacina da febre amarela é em torno de 10 dias para o seu corpo trabalhar e produzir os anticorpos. Então, você toma a vacina e aí tem que esperar 10 dias para o seu corpo produzir anticorpos. Aí depois, a partir daí, é que você está protegido. Se eu tomar uma picada de uma cobra, que o veneno ele age imediatamente, não dá tempo de eu tomar vacina. É por isso que não existe vacina para veneno de cobra. Existe o quê? O soro. Que você toma o soro, né? O que é que o soro faz? Corta o efeito imediato do veneno. Por quê? Porque você já toma as defesas prontas. Aí diz, professor, então por que não tem só soro? O soro não é melhor, não? Que pelo menos é mais rápido o efeito. É você tomar e já funciona. Vacina não, dependendo, você demora mais dias para produzir as defesas, né? Não é melhor o soro? O problema, gente, é porque o soro, o efeito dele no meu corpo dura pouco tempo, semanas, no máximo meses. O efeito acaba, tá? Então, se você levar uma picada de uma cobra todo mês você tem que tomar o soro. Já a vacina, não. Tem vacinas que você só toma uma vez na vida e você tem a defesa para a vida toda. Então, por isso que é melhor você se vacinar, tá? A vacina é uma forma de prevenção. O soro é uma forma de tratamento, tá? A vacina, ela, a maioria, ela é predominante, ou seja, ela não acaba, e já o soro, o efeito é temporário. Ok, gente? Entenderam aqui as diferenças? Entendeu, gente? Entendeu, professor? Sim, Pronto. professor. E aí, gente, como eu falei, o que é imunidade? E nós produzimos 2 tipos de imunidade. O que é imunidade? Mais uma vez, a imunidade é a nossa capacidade de nos defender de qualquer coisa estranha. Ó, por exemplo, você está lavando prato, aí pega um pouquinho de bombril, às vezes, e entra debaixo de tua unha, ou assim na pele, ou uma farpa de madeira entra debaixo de sua pele. Se você não tirar, o que é que acontece? Começa a inchar, começa a doer, ficar vermelho. Às vezes cria até pus. Você sabia que aquilo ali é nossas defesas agindo? É nosso sistema imunológico agindo ali. Porque aquela farpazinha de madeira é um corpo estranho para o meu corpo. Ele é estranho. Então, minhas defesas querem fazer o quê? Querem expulsar ele. E aí expulsa desse jeito. São várias células de defesa, chamadas de macrófagos, que vão ao redor, envolve ele, aí causa aquele processo inflamatório, que fica doente, fica vermelho, às vezes cria até pus, né? Então, nossa imunidade, a gente tem de vários tipos, não é só contra micro-organismo, não, viu? Então, a imunidade é a nossa capacidade de nos defender, né? De qualquer coisa estranha que queira entrar no meu corpo e prejudicar o meu corpo. E aí nós temos 2 tipos de imunidade. Nós temos a imunidade ativa e temos a imunidade passiva. Qual é a diferença? Quando a gente fala de ativa, uma pessoa que é ativa, é uma pessoa que se movimenta, que vai atrás, que trabalha, né? E o que é uma pessoa passiva? É uma pessoa que fica só esperando, não trabalha, não faz nada, não passa trabalho, né? Então, é essa a diferença. A imunidade ativa é aquela que o nosso corpo precisa trabalhar para desenvolver ela. A gente não recebe ela de mão beijada, a imunidade ativa. Para a gente ter esse tipo de imunidade,
você precisa trabalhar, você precisa fazer algum movimento, né? E qual é a vantagem dessa imunidade ativa? Porque ela dura mais tempo. Já a imunidade passiva é aquela que você não faz nada, o seu corpo não faz nada, só faz receber ela pronta. Recebeu ela pronta. Ah, professora, então esse daqui é melhor, porque eu não preciso passar trabalho. O problema é que essa passiva demora pouco tempo. Em pouco tempo ela acaba. Entendeu? Então, existem esses dois tipos. A ativa é aquela desenvolvida pelo próprio sistema imune em resposta a um estímulo externo. Ou seja, alguma coisa entrou no seu corpo, ou seja, foi um estímulo externo, e aí você respondeu como? Produzindo as defesas. O seu sistema imune, a sua imunidade respondeu a esse estímulo externo, desenvolvendo suas defesas. Ela tem duração de vários anos, ou, dependendo do tipo, dura a vida toda. E aí existem dois tipos. Tem a imunidade ativa natural. O que é a imunidade ativa naturalmente adquirida? É aquela que você adquire após pegar uma infecção ou com ou sem sintomas, ou seja, quando você fica doente. Quem é que já teve catapora aí na vida? Alguém de vocês já teve catapora? Eu já tive. Vocês já ouviram falar que quem já também, professor. Quem já teve catapora não pega mais. Já ouviram falar nisso? Já Já. sim. Pois o que é isso, gente? É a imunidade ativa naturalmente adquirida. Ou seja, você pegou a doença, não foi nenhuma substância que você tomou para poder ter ela, não. Você ficou doente, né? Aí suas defesas foram ativadas, trabalharam, produziram os anticorpos, destruíram a doença, mas você precisou ficar doente. E aí, a próxima vez que ele quiser entrar de novo no seu corpo, ele não vai conseguir. Por quê? Porque você já tem as defesas prontas. Ele inicialmente entrou e causou a doença porque você não tinha as defesas prontas. Mas no dia que ele entrou, o seu corpo viu, porque é assim, gente, o nosso corpo, ele só produz aquela defesa específica se eu conhecer o inimigo. E para que eu conheça o inimigo, ele precisa entrar em meu corpo. Então, o vírus da catapora, você não conhecia. No dia que ele entrou no seu corpo, ele causou a doença. Por que ele causou a doença? Porque você não tinha anticorpos específicos para ele. Mas aí, à medida que você estava doente, o teu corpo já estava trabalhando, produzindo anticorpos contra o vírus da catapora. No dia que tu ficou bom, os anticorpos continuam no teu corpo até hoje. Toda vez que você entra em contato com o vírus da catapora, ele não se desenvolve. Ele pode até entrar no seu corpo. Então, por exemplo, se você hoje entrar em contato com uma pessoa que tem catapora, ele pode até entrar no seu corpo. Só que ele não se desenvolve. Por quê? Porque você já tem suas defesas, que você adquiriu de forma ativa e natural. Quando você pegou a doença, ou com sintomas, não. É o que está acontecendo com muitas pessoas que estão tendo coronavírus. Está existindo casos de reinfecção, ou seja, de pessoas pegar mais de uma vez, mas são raríssimos, tá? A maioria das pessoas que já pegaram coronavírus e não morreram, conseguiram sobreviver, elas não pegam novamente. Por quê? Porque quando ela pegou o coronavírus, o corpo dela não conhecia. Aí tem gente que adoece e tem gente que não. Mas mesmo se não adoecer, o corpo vai produzir aqueles anticorpos e aí, da outra vez que você entrar em contato, não vai pegar novamente. Então, essa é a imunidade ativa natural. E qual é a imunidade ativa artificial, gente? É através da vacina. É o que nós vamos estudar. Ou seja, a vacina, você entra em contato, que é o que estão tentando produzir em relação ao coronavírus. Quando tiver a vacina, você vai tomar em vacina. A vacina é feita de quê? Ela é feita com o próprio micro-organismo, mas é de uma forma
que não vai causar a doença. Ela só vai estimular o seu sistema imune a produzir anticorpos. No dia que você entrar em contato realmente com o vírus vivo do coronavírus, você não pega. Por quê? Porque você já está com todos os seus anticorpos prontos. Então, por isso que vacina é importante. Gente, a vacina, desde quando ela foi criada, é um divisor de águas em relação à saúde pública do mundo, não é só do Brasil, não. Sem vacinas, nós viveríamos em pandemias o tempo todo, o tempo todo. Então, muita gente fica falando besteira porque não conhece em relação à vacina, mas a gente tem que combater, a gente como profissional de saúde, a gente tem que combater essas fake news, porque não pode, gente, quando a gente viu até a história da saúde pública no Brasil, a gente não se aprofundou muito, mas antes morria assim aos montes, justamente porque não tinha vacina, não tinha tratamento. Então, a gente tem que valorizar esses estudos, e não se preocupe, quando uma vacina é liberada, ela já foi passada por todos os tipos de testes possíveis, tá? Por isso que vocês ouvem falar, já passou a fase 1, fase 2, fase 3, fase não sei de quê, e depois disso, ainda tem que ser aprovada, por exemplo, para ela ser consumida no Brasil, ela ainda tem que ser aprovada pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ou seja, pode tomar de olhos fechados, qualquer tipo, não é só do coronavírus, não, é qualquer tipo, que ela só toma depois que ela não tiver nenhum problema. Ah, mas eu conheço casos que acontecem. Gente, o povo justifica dizendo que foi a vacina, mas não foi a vacina que ocasionou isso, tá? E a imunidade passiva é aquelas que você já recebe pronto, né? As defesas já vêm prontas, né? E ela é temporária. Ela não demora muito tempo. Esse é o grande problema. Porque se ela demorasse muito tempo, era melhor ela mesma. Porque você já toma ela pronta, né? Mas ela demora pouco tempo. Então, por isso que a ativa ela é melhor. E aí, a passiva, nós também temos de dois jeitos. Temos a natural, ou seja, que você adquire de forma natural, que é aquela passada de mãe para filho. Então, a mãe, quando está grávida, ela toma a gente até viu ela tomando as vacinas na gravidez. Por que ela toma vacina na gravidez? Não é para proteger ela, é para ela passar os anticorpos, o corpo da mãe, ela toma a vacina, o corpo da mãe trabalha para produzir os anticorpos, e os anticorpos já prontos passam naturalmente para o filho através da placenta. Então, muitas defesas que a mãe adquire ao longo da gravidez, ou defesas que ela já tinha, é passada para a criança de forma passiva, ou seja, a criança não está trabalhando, não. Trabalha o corpo da mãe. Mas, nesse caso, está protegendo o filho. Então, o filho está recebendo de forma passiva, ou seja, ele não está trabalhando, ele não está fazendo esforço nenhum para receber essas defesas. Por isso que ela é passiva. E aí recebe através de quê? Da placenta, se ele ainda estiver na barriga, ou quando ele nascer durante o leite materno. Gente, o aleitamento materno, ele tem várias qualidades e vantagens, e uma delas é justamente levar defesas para a criança. Mas por que, já que tem essas defesas, por que a criança, quando nasce, tem que ficar tomando aquele monte de vacina? Porque as defesas que a mãe passa para o filho, ela é uma defesa que demora pouco tempo. Gente, ela é tão assim, a mãe, ela passa essas defesas para proteger essa criança até começar o efeito da vacina. Por isso que a gente vacina ele logo quando nasce. E aí a gente vai nascer, nos primeiros anos dele, toma quase todos os meses, ele vai tomar vacina. Por quê? Porque ele tem que começar a produzir essas defesas que vão durar por vários anos ou pela vida toda. Porque só as defesas passadas pela mãe, como é passiva, demora pouco tempo. E nós temos a imunidade passiva artificial, aquela que é produzida em laboratórios, né? Que no caso é o soro, né? A gente até viu o conceito de vacina e de soro. O que é o soro, que é também chamada de imunoglobulina? O soro ou imunoglobulina é o anticorpo pronto.
já é a defesa pronta. Como é o que acontece quando você, por exemplo, quando a pessoa leva um acidente e entra em contato, se corta, né? E tem um risco de pegar tétano. Tétano é uma bactéria, ela não é transmissível, você pode contrair tétano como? Através de algum ferimento. O povo acha que é só por causa de coisas enferrujadas, e não é, gente. Qualquer coisa, uma tesoura, uma gilete, qualquer coisa pode transmitir o tétano, desde que esteja contaminada com a bactéria do tétano. Então, para você não ter esse perigo, vixe, até com a faca da minha casa, até com a faca da sua casa. Se tiver contaminado, você pega o tétano. Então, o que é que você deve fazer? Tomar a vacina. Se você tomar a vacina, gente, contra o tétano, você não vai ter perigo nenhum, mesmo que você entre em contato com a bactéria, mesmo que você se corte com algo que tenha bactéria. Por isso que é importante a vacina. Mas tem pessoas que não tomam, ou que não estão com a vacina em dia. Então, o que é que acontece? Elas têm, quando tem um acidente desse, elas têm que tomar os dois, a vacina e o soro. Por quê? A vacina vai proteger ela dos futuros acidentes. E o soro vai proteger daquele acidente. Porque se naquele acidente que ela pegou tiver tétano, o soro já vai combater. Mas dura pouco tempo. Então, ela tem que tomar a vacina também, por quê? Para futuramente ela ter um acidente de novo, ela não correr mais o risco de pegar o tétano, viu? Então, existem essas diferenças, e aí vocês têm que conhecer as diferenças de cada